A análise de redes sociais é a aplicação da teoria de redes para modelagem e entendimento de sistemas sociais. Ela combina ambas as ferramentas para analisar as relações sociais e a teoria para explicar as estruturas que emergem das mesmas. Claro, a ideia de estudar as sociedades como redes não é nova, mas com o aumento da computação e o surgimento de uma massa de novas fontes de dados, a análise de rede está começando a ser aplicada a todos os tipos e escalas de sistemas sociais, desde política internacional até comunidades locais e todo o resto. Tradicionalmente, ao estudar sociedades, pensamos nelas como compostas por vários tipos de indivíduos e organizações. Então, procedemos a analisar as propriedades dessas entidades sociais, como a idade, a ocupação ou a população de um país, e depois atribuímos um valor quantitativo a elas. Isso permite que as ciências sociais utilizem a linguagem matemática formal da análise estatística para comparar os valores dessas propriedades e criar categorias, como famílias de baixa renda ou geração X e etc. Em seguida, procuramos relações de causa e efeito que regem esses valores. Essa análise baseada em componentes é um método poderoso para descrever sistemas sociais. Infelizmente, porém, ela não consegue capturar a característica mais importante da realidade social, que é a relação entre os indivíduos. A análise estatística apresenta uma imagem de indivíduos e grupos isolados do nexo de relações sociais que lhes dão contexto. Assim, só podemos chegar tão longe estudando o indivíduo porque quando os indivíduos interagem e organizam, os resultados podem ser maiores do que as simples somas de suas partes. São as relações entre os indivíduos que criam as propriedades emergentes das instituições sociais. E, portanto, para entender essas instituições, precisamos entender as redes de relações sociais que as constituem. Desde o surgimento dos seres humanos, construímos redes sociais. Vivemos nossas vidas embutidos em redes de relações. A forma dessas estruturas e onde nos situamos dentro delas afetam nossa identidade e percepção do mundo. Uma rede social é um sistema composto por um conjunto de atores sociais, como indivíduos ou organizações, e um conjunto de laços entre esses atores, que podem ser relações de amizade, de trabalho ou familiares. A ciência de redes sociais, então, analisa dados empíricos e desenvolve teorias para explicar os padrões observados nessas redes. Ao realizar isso, podemos começar a fazer perguntas sobre o grau de conectividade dentro de uma rede, sua estrutura geral, o quão rápido algo se difundirá através dela ou a influência de um determinado nó na rede. Vamos mostrar alguns exemplos disso. A análise de redes sociais tem sido utilizada para estudar a estrutura de influência dentro das corporações, onde tradicionalmente vemos organizações desse tipo como sendo hierárquicas. Ao modelar o fluxo real de informação e comunicação como uma rede, obtemos uma imagem muito diferente, onde funcionários aparentemente irrelevantes dentro da hierarquia podem, de fato, ter uma influência significativa na rede. Pesquisadores também estudam a inovação como um processo de difusão de novas ideias em redes, onde a estrutura geral da rede, seu grau de conectividade, centralização ou descentralização são características que definem a forma como a inovação se espalha ou não. A dinâmica de redes, isto é, como as redes evoluem ao longo do tempo, é outra área de pesquisa importante. Por exemplo, dentro das agências de aplicação da lei, as análises de redes sociais são utilizadas para estudar a mudança na estrutura dos grupos terroristas para identificar as relações através das quais eles são criados, fortalecidos e dissolvidos. A análise de redes sociais também tem sido utilizada para estudar padrões de segregação e agrupamento dentro da política e cultura internacionais, mapeando as crenças e valores de países e culturas como redes que nos permitem identificar onde opiniões e crenças se sobrepõem ou entram em conflito. A análise de redes sociais é um poderoso novo método que nos permite converter conjuntos de dados geralmente grandes e densos em visualizações atrativas. Isso pode comunicar de forma rápida e eficiente as dinâmicas subjacentes a um sistema. Ao combinar descobertas na matemática da teoria de redes com novas fontes de dados e nossa compreensão sociológica,
A análise de redes sociais está oferecendo enorme potencial para uma compreensão mais profunda, mais rica e precisa dos sistemas sociais complexos que compõem o nosso mundo.